15ª semana do tempo comum, terça-feira, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivesse sido feito em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo eles teriam arrependido-se e feito penitência. Por isso eu digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos nos teus muros, subsistiria até o dia de hoje. Por isso eu te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Amados irmãos, nós encontramos nesta narrativa de Jesus algumas cidades que, ao ver os sinais do reino de Deus, não experimentaram o arrependimento ou não quiseram arrepender-se. Jesus lança uma sentença sobre eles. Os sinais. Vejam, esses sinais manifestam o reino de Deus, dizem aquilo que está por vir. Ora, a maioria das pessoas, ou Jesus cita aquelas cidades do Antigo Testamento que não viram sinal algum, exceto aquela misericordiosa mão de Deus que os avisou, os livrou de tantas pragas e de tantas tentações. Nesse contexto em que Jesus anuncia, há sinais claros do reino de Deus. Como nos lembra o profeta de Isaías. Os cegos veem, os coxos andam. É anunciado o ano da graça do Senhor. O perdão é dado abundantemente. Esses são os sinais que o reino de Deus, instaurado por Jesus, manifesta para que eles acreditem. O coração endurecido, a incredulidade, a falta de fé faz com que eles não reconheçam esses sinais. Ora, Jesus mostra uma sentença. Para quem não se converte, para quem não se arrepende, não há perdão. Vejam, é a primeira condição para que haja o perdão de maneira válida, o arrependimento, o reconhecimento de que errou. Um coração que não arrepende-se, um coração que não experimenta esta graça de rever e ver os sinais, não pode experimentar a graça do céu. Jesus é categórico nesse trecho do Evangelho. A esses que não creem, que não têm arrependimento, é dado a insorte, o insucesso do inferno. Sórdida sorte daqueles que resolvem viver no caminho do erro, daqueles que resolvem fechar o coração para a ação e para a bondade de Deus. Então é preciso, meus irmãos, no dia de hoje, olhar, reconhecer os sinais da bondade de Deus, ter gratidão por aquilo que Ele nos dá, ter gratidão por aquilo que Ele nos mostra no dia a dia e sua ação na nossa história. Quando olhamos para esses sinais de misericórdia, de maneira especial os sacramentos, precisamos olhar com o nosso olhar de fé. Olhando com o olhar de fé, experimentamos cada vez mais. Existe um santo da Igreja Católica que relembra essa realidade de maneira muito profunda, São Cirilo de Alexandria. Ele dizia que duas maneiras são as maneiras de efetivarmos nossa fé em Deus. Primeiro, a oração, porque através da oração nós convertemos o coração para conversar com Deus. Nosso diálogo passa a ser consagrado. Mas lembre-se, a oração é a minha fala com Deus, a sua fala com Deus. O segundo ponto, ele diz, é a leitura da Sagrada Escritura, porque é a resposta de Deus para aquilo que eu pergunto. Então a nossa fé aumenta-se neste Evangelho. Este Evangelho nós encontramos as maravilhas de Deus, seus sinais do reino. Então a nossa vida de conversão cresce a cada dia que passamos a meditar a sua palavra em oração. Aí crescemos, aí o arrependimento, a conversão virá ao nosso coração. Peçamos ao Senhor
neste dia, que Ele tenha piedade de nós e nos dê a graça do arrependimento sincero. Que Ele nos abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.